Eu sou a Maíra e o motor desse projeto é uma pergunta simples: o que realmente nos move em uma profissão? A verdade é que eu ainda estou buscando meu próprio propósito e essa busca me levou a iniciar esse podcast. Quero entender a fundo o que as pessoas fazem e principalmente o que as fez bater o martelo naquela carreira. Se você também está nessa jornada, aperte o play. Olá, hoje eu tô com a Cris. Olá, pessoal, tudo bem? Ela vai contar um pouquinho da trajetória profissional dela e a gente vai entender também um pouco sobre o mercado dela. Então, Cris, se você quiser se apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Cristina, Cris para os íntimos. Eu trabalho com turismo, é um mercado muito amplo, na verdade. Eu especificamente trabalho em uma operadora de turismo. Depois vou explicar melhor o que é exatamente uma operadora. Você se formou na área? Você caiu de paraquedas na área? Como é que foi? Eu sou sou bacharel em turismo, formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, ECA. Na verdade, eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, eu já entrei direto na faculdade. Eu era muito nova, assim, sem noção do que fazer da vida. Tinha 17 anos, terminei o colegial, não fazia a menor ideia do que eu queria. Aí comprava aqueles livros, lembra que tinha muitos anos atrás, de profissões, enfim. E na época estava meio na moda, assim, turismo. Tá. Foi na época que tinham criado, isso foi em 2000, ó, vou revelar a minha idade, tá? Isso foi em 2002. Eu entrei na faculdade, eu terminei o colegial em 2001, entrei na faculdade em 2002. Foi na época, era o governo Lula, inclusive, e ele tinha lançado uma política de incentivo ao turismo no Brasil. Então estava muito em voga, muito em alta, estava se falando muito. Inclusive, na época, era uma. Ainda é uma faculdade nova, né? Foi criada, tipo, nos anos 70, eu acho, a faculdade de turismo. E... Lembrando que, né, já tá fazendo 50 anos, a gente acha que... não, exatamente, mas assim, mas não tem os 300 anos ou 400. Isso não é um direito, né? Direito, sempre existiu. exatamente. É relativamente novo, assim, né? E na época era mais novo ainda, né? Tinha menos de 30 anos de faculdade. Enfim, e na época era uma profissão que estava em alta, inclusive a nota de corte era alta, e o número de candidatos, né, por vaga, é porque assim, na USP é uma turma só, noturna, de 30 pessoas, acho que continua sendo isso. É que agora tem a outra USP, né, a EASH, a Leste, que também tem turismo lá, chama Lazer e Turismo lá, na verdade. Mas na época era só na cidade universitária, eram 30 vagas, era muito pouco, ainda é, né, muito pouco. E eu lembro que era, assim, era muito difícil de entrar. Eu tinha nota de corte para entrar em medicina. Caramba! E, enfim, acabei escolhendo turismo mesmo, mas eu lembro que o número de candidatos por vaga era algo igual, eu não lembro se era jornalismo, mas era tipo uma profissão assim, que também era super concorrida e era igual, assim, era bem louco o negócio. Aí depois foi caindo, agora acho que está bem mais fácil de entrar, na verdade, mas na época era bem complexo. Não, assim. Não tinha ideia. Na verdade, eu não tenho ideia. O que se aprende? Quantos anos? Vamos perguntar algumas perguntas, na verdade. Qual que é a média de anos? Eu penso que deve ser um bacharel uns 4. Bacharel 4, tecnólogo E é o que 2. que se aprende numa faculdade de turismo? Então, aí depende muito da faculdade que você vai escolher, porque a USP, ela sempre teve essa coisa de ser focada em planejamento turístico, mais voltado a políticas públicas e afins. Eu tô pensando pelo um lado público, então, de gestão pública, não necessariamente. Teoricamente, agora eu não sei, eu tô falando da minha época, tá? Não, sim, agora sim. eu não sei como é que tá a coisa, eu não sei, deve ter mudado grade, eu não faço a menor ideia de como estão as coisas hoje lá
na USP. Mas na minha época, assim, na verdade eu entrei, eh, eu comecei a fazer faculdade da Embi Morumbi, Hum, porque tinha que se matricular, né, eu achava que eu nem ia entrar na USP, na uhum, verdade, né, apesar uhum, de ter ido bem, assim, eu falei: "Ah, não sei se eu vou entrar". uhum. Aí como tinha matrícula rolando já da Embi Morumbi, que é uma das muito bem Sim, conceituadas da em área, né. turismo, falei: "Ah, vou fazer a matrícula, ok, se depois se der, deu", e foi o que aconteceu. Eu já estava acho que na minha segunda semana de aula da Embi Morumbi, e aí passei na USP, aí lógico, aí Sim, saí, fui fazer USP. Mas por que eu estava falando isso mesmo? você estava falando um Ah, pouco do é, curso, da grade. exatamente. Então, assim, por exemplo, o Senac, eu também não sei como é que tá agora. Na época tinha o tecnólogo, que eram 2 anos, e aí você podia escolher, depois de 2 anos, acho que você podia escolher a área que você queria dentro do turismo, não sei se era hotelaria, enfim, é que eles têm curso de hotelaria. Enfim, eu não lembro direito, mas você podia escolher que área você ia seguir. Hum, A Embi Morumbi eu também não lembro como é que era, eu nem lembro da grade de lá. Mas a USP, ela sempre foi mais voltada para políticas públicas e entendi. gestão. Tá. É tanto que tem uma matéria que eu acho que existe até hoje, mudou de nome, eu sei que ela mudou de nome, mas existe até hoje, que na época chamava POT, Planejamento e Organização do Turismo. A gente escolhia, tipo, uma cidade, ia lá estudar o turismo, né, como é que Tá. estava, ia conversar com a o prefeito, a Uhum. prefeitura, né, enfim, Secretarias, é enfim. isso, exatamente, quem estava lá no turismo, e ver como é que estava, aí fazer inventário de pousadas, Hum, hotéis, eventos, e uhum. fazia um planejamento realmente para o turismo daquela cidade. Então, Legal. é uma matéria que tinha, então, assim, por isso que é Ah, mais interessante, voltado, entendeu? sim. Mas é uma coisa muito ampla. Na USP, primeiro ano, a gente tinha aula com outras turmas, Tá. outras. É que são as matérias normalmente comuns, né. Isso, exatamente. Mas era assim, coisas bem genéricas, sabe? Tinha, Uhum, tinha aula de his- é, história da cultura, por exemplo. tá. Uma coisa bem ampla. A Uhum. gente tinha, eu não lembro o nome da matéria, mas era algo que a gente estudava português. Eu lembro que a gente fazia análise de Tá. textos publicados, de Uhum. jornais, revistas. É, não lembro o nome dessa matéria, nossa, Não, tudo bem. faz tanto tempo. Mas era uma coisa muito ampla, assim, Uhum. sabe? Nada focado, ligado exatamente ao turismo. Tá. E eu lembro que na primeira semana, eu lembro, primeiro ano de Anhembi Morumbi não tinha isso, eram matérias já bem focadas, Entendi. voltadas para o turismo. Já na USP não, já na USP Tá, era uma coisa mais ampla. entendi. Mas aí mais você vai afunilando mais para o fim do curso, seria uma coisa mais técnica, não necessariamente. Na USP, É. tem de Acho que tudo. qualquer curso. Na verdade, eu tenho curiosidade, eu queria ter uma ideia de matéria, assim, você vai estudar turismo internacional, vocês passam por isso ou não? As matérias, não, a gente teve muita coisa muito ampla, assim, eu não vou lembrar agora de tudo, mas a Tá. gente teve administração, a gente teve geografia, ah, algumas coisas mais específicas voltadas ao turismo, sim. Marketing a gente teve, Tá, legal. sempre, claro, com enfoque, quando a gente estudar, com enfoque, claro, em empresas de turismo, por exemplo, Sim. marketing. Eu lembro que eu fiz um trabalho de marketing, eu tinha escolhido, na época era TAM, não era Latam, era só Uhum, TAM. Eu lembro que eu fiz um trabalho de marketing voltado para, né, para uhum, TAM. uhum. Então, assim, voltado para empresas de turismo que a gente fazia. Mas eram coisas bem amplas. E tinha algumas matérias, a gente teve estatística, nossa, tô lembrando agora, a gente teve estatística, que a gente foi fazer aula no IME, que é o Uhum, Instituto de Matemática e uhum. Estatística da USP, que é outra faculdade, a gente Tá. se locomoveu até lá para estudar. Então eram coisas muito amplas. Aí eu lembro que tinha matérias, eu não lembro o nome da matéria também, mas a gente estudava peculiaridades culturais de certos lugares. Tá, Então, isso é interessante. bem voltado É, para o sim. turismo, sabe? A gente teve Por exemplo, aula que de. nem esse trabalho que você falou que você fez de ir na cidade, escolher uma cidade e tal, acho que deve existir esse olhar também, né? No sentido de, se você for
depois de formado ou formado, até começar a trabalhar na secretaria de alguma cidade, como desenvolver, né? Como fazer eventos ou propaganda ou marketing, enfim, para chamar mais gente. Na verdade, quando a gente está estudando, o pessoal na USP, normalmente o pessoal é bem novo, né? E a gente tem uma ideia bem diferente, na verdade. A gente acaba se frustrando quando a gente faz essa matéria, na verdade. Todo mundo acaba se frustrando, porque é tudo tão difícil aqui no Brasil, é tudo tão travado, complexo, e tem uma falta de interesse do poder público em investir em turismo, e a gente, jovem, né, aquela utopia, preocupado em as comunidades, desenvolver as comunidades. E não, na verdade, o que eles querem é dinheiro, entendeu? É assim, é complicado. Aí depois, acho que quando as pessoas... Eu nunca trabalhei nessa área, né? Mas eu entrei na USP exatamente porque eu queria, mas nunca deu certo, assim, de ir para essa área. Mas eu acho que deve ser bem frustrante, assim, quando você entra e se você tiver realmente essa utopia, essa vontade de mudar e de fazer algo virar, eu acho que é muito difícil. Você não trabalhou na área pública, mas você trabalha com turismo na área privada. Eu trabalho. Como eu falei, eu trabalho numa operadora de turismo. Explicar o que é uma operadora de turismo. Vamos pensar em atacado e varejo. A gente tem um consumidor final, nós que viajamos, eu me incluo nessa também. A gente compra de uma agência, que seria o varejo, e a operadora seria, né, como se fosse o atacadista. Então, ele vende para as agências. Claro, como lugar onde eu trabalho, né, também atende o consumidor direto. Então, nós somos os dois. Como se fosse uma loja, sei lá, no Bom Retiro, que vende tanto atacado como... e varejo, é a mesma coisa. Mas, assim, o foco normalmente são as agências que a gente atende, que são nossos maiores clientes. Então, a gente seria o atacado, que a gente tem os contratos maiores, um volume maior. Eu ia te perguntar, por que então vocês existem? Por que a agência não poderia, por exemplo, fechar com hotel? Qual que é o papel da operadora aí? Ela pode, tanto que muitos fazem, muitos operam, que a gente fala operar é montar a viagem, né? Entrar em contato, contratar mesmo o serviço localmente, seja no Brasil, seja no exterior. Ela vai te fazer um pacote com hotel, traslado e passeio e o voo, sei lá, né? Ela pode entrar em contato direto com a Latam e comprar o seu voo, te repassar e te cobrar uma taxa pelo serviço dela. Ela pode entrar em contato com o hotel, ela pode fazer tudo direto. Por que a gente existe? Porque a gente tem contratos melhores. Como a gente tem volume... Mas isso se traduz em taxas melhores? Ou não necessariamente? Taxas, não. Quando a gente trabalha com agências, a gente comissiona, o operador comissiona a agência. Então, pode ser que ela, não necessariamente taxas, mas o valor final pode ficar melhor para vocês. Vamos pensar no consumidor final. Qual a vantagem dele comprar? Ele não vai saber se ele procurar uma agência. Podemos fazer um exercício aqui, por exemplo, eu vou para o Nordeste. E eu liguei para você. Eu operadora, eu agência. Você... Então, a gente pode fazer os dois, se der. Pode ser um jogo rápido aqui. Cris, eu quero ir para o Nordeste e passar uma semana. Qual vai me dar um preço melhor, por exemplo? Ou isso, né? Não existe porque a operadora se falou que é atacado, né? Então, porque se ela for funcionar, ela é atacado e ela pode atender como se fosse varejo, mas o preço não vai variar. Ela não vai ser desleal com o cliente dela, que é a agência. Então, ela não vai te vender, não vai vender para o cliente direto por um preço melhor. Ela simplesmente vai ter um lucro menor por ter alguém no meio intermediando isso. Mas, ao mesmo tempo, aquela agência vai me trazer um volume de clientes. Não só, você entendeu? Eu não estou atendendo um cliente aqui que pode voltar a viajar, mas essa agência vai me trazer uma gama de clientes. Essa é a vantagem. Mas o meu lucro com ela, a minha margem vai ser menor com ela. Tem mais uma pessoa, né, para distribuir. Intermediário, entendeu? Mas, assim,
Aí você pode falar, aí eu vou além. Qual a diferença? Eu quero ir para o Nordeste. Por que que eu não posso? Muita gente faz. Entrar em contato direto com Sim. o hotel, eu vou fazer tudo Eu sozinho. ia chegar nesse ponto, porque eu acho que eu nunca fechei com agência. Então, Hoje em existe dia, né, com a com a facilidade, internet, com a sim. internet, eu já viajei com agência com os meus pais há muitos anos atrás, quando não existia. Uhum, uhum. Hoje, era até uma pergunta que eu estava planejando fazer. Por que eu preferiria viajar com agência e não montar minha viagem? Quais são os pontos aí que me levam a fechar com você? Assim, eu acho que o principal, ainda mais no nicho que eu estou, e depois eu posso falar isso, que é o luxo, Uhum, é a comodidade. uhum, Então, assim, tem muita gente que é muito ocupado, a gente tem muitos clientes médicos, que a gente sequer consegue falar sobre a viagem. Às vezes eles viajam sem saber o que eles vão fazer, porque eles não têm tempo de parar e ler uhum, alguma coisa. uhum. É simplesmente vai no meio de uma cirurgia ou outra, eles pagam, fazem um Pix, e quando eles estão dentro da sala de cirurgia, eles não ficam incomunicáveis. Uhum. Então, a gente tem clientes assim. Tem o outro, que simplesmente quer a comodidade, tem tempo, mas não quer pensar. Uhum. Tem aquela galera que tem muita grana e não tá nem aí, só quer que os outros façam uma Uhum. viagem para eles. Tem tudo isso. E tem as pessoas normais, Uhum. entre aspas, que têm tempo e só querem realmente economizar e ver o que é melhor. Tem de tudo. Mas assim, eu acho que sim, a comodidade é o principal motivo de você procurar alguém que vá planejar isso. Além disso, e a pandemia mostrou muito essa importância, é você ter suporte. Porque o pessoal na pandemia cancelou tudo. O que que aconteceu? Ficava horas com sei lá, com a TAM, Latam no telefone, com a Gol, sei lá, no telefone e não conseguia uma resposta. E ficaram meses, sei lá, acho que a gente ficou até mais de ano para conseguir alguma coisa, se conseguiu alguma Sim. coisa. Tem gente que compra muito, sei lá, pela Decolar. Teve o escândalo, né, uns 2 anos atrás, lá daquela que faliu. Aliás, a gente está com vários problemas. Eu posso falar nessa parte depois também do turismo. Tem assim, que tá até Isso. hoje com esse cara, apareceu roubando obras de arte. Eu vi. Com esse cara sem responsabilidade nenhuma. Ele criou uma pirâmide e deu golpe em todo mundo. É. Aí tem gente que vai falar, mas eu viajei por ele. Você viajou às custas do outro que pagou e não viajou. Na boa, assim. A gente fala, no turismo não existe almoço grátis, entendeu? Alguém vai pagar a conta aí de algo muito barato. Não existe, não existe. Mas você pode, sim, mas se der um problema, você não vai ter suporte. Eu acho que essa segurança, né? Exato, o pessoal mais velho tem medo disso, então assim, é uma galera que guardou dinheiro, vai poder viajar, ele pode pagar uma taxa a mais, ele pode pagar um pouquinho a mais para ter uma segurança, alguém que entende, alguém que tem expertise, por exemplo, na minha área, mas vou além, mais especificamente, eu trabalho com luxo, a minha empresa trabalha com luxo, e eu especificamente sou especializada em Ásia, tá? Eu trabalho mais com Ásia. Então, tem muita gente que não tem conhecimento, eu quero viajar, por exemplo, eu fui ano passado para o Butão. O que você sabe sobre o Butão? Você vai ter que pesquisar muito para conseguir viajar. Uma que você não vai conseguir viajar sozinho para o Butão. Começa daí, que eles não permitem. Você tem que contratar que seja uma empresa de lá. Tudo bem, se você quiser entrar em contato com uma empresa de lá e contratar direto, que vai ser bem difícil de fazer. Mas você só pode viajar com uma empresa de turismo que tenha contratado guia, carro, faça o visto para você, que se você não faz sozinho, você tem que ter essa empresa que faça o visto. Então, assim, são lugares mais difíceis, né? Claro que hoje tem internet, tudo é possível, se você tiver vontade de fazer sozinho, você faz. Mas vai te demandar mais tempo do que você ligar para mim e falar, eu já fui, eu conheço vários, eu visitei vários hotéis lá, eu sei como é que funciona, eu sei as cidades, eu sei a melhor ordem. Você já foi também, mas, por exemplo, eu acabei de voltar do Atacama. A gente sabe que tem uma ordem de passeios, que não dá para você chegar fazendo o Tati, o Geyser deu o Tati logo no primeiro dia. Então, assim, existe, se você não quiser pesquisar e você não tiver tempo e você quiser viajar, você vai ligar para mim, eu vou montar tudo para você de uma forma que logisticamente vai dar certo e que vai ser confortável para você.
não vou te colocar num hotel excelente, você vai chegar lá e não sabe nada do hotel e vai odiar. Às vezes acontece quando é mais raro, mas quando cai alguém que não tem um budget muito alto, mas quer fazer com a gente acaba atendendo, e aí cria uma expectativa de algo luxo que não é. Tá. Aí é questão de alinhar expectativas, na verdade. Uhum. Acontece. Mas raramente a gente vai te colocar num hotel que é muito ruim. Sim. Até porque a gente tem conhecimento, falando da minha empresa, Sim. né? Eu sou especializada em Ásia, tem muita gente especializada em Europa, em Brasil. América do Sul, deve ter todas E as as regiões. pessoas que conhecem esses destinos, esses lugares e já foram e, enfim, pesquisaram o hotel, visitaram os hotéis. Então, elas vão ter conhecimento para montar e para indicar as coisas. Você, às vezes, o cliente direto, o turista, pesquisa no Booking, tem uma nota alta, às vezes, mas não necessariamente ele vai gostar daquele hotel, daquele lugar, daquele destino. Então tem tudo isso. A gente tem um trabalho muito de consultoria também, né? Tá. É outra coisa que a agência faz e que a gente faz. Que às vezes a agência não tem tempo, ela pede pra gente, a coisa que o operador faz. Mas é isso, é o trabalho de consultoria, é o trabalho de suporte. A gente tem um telefone 24 horas que fica ligado, que atende se você tiver um problema. Se você tiver um voo atrasado, você não vai ficar na linha com, sei lá, com a American Airlines, que não vai te atender qualquer que uma. seja no Japão, que às vezes você não fala a língua, né? Exato, a gente vai ter um suporte de alguém. Pode acontecer um problema. Acabou de ter um problema no Japão, que a gente nunca tive, juro por Deus. Eu trabalho com Ásia há 20 anos, eu trabalho com operadora. A gente nunca tinha tido problema no Japão. E agora, com o boom do turismo no Japão, é complicado, porque assim, no Japão, antigamente, os guias eram todos formados em faculdade. Eles tinham que ter uma faculdade para poder ser guia. Aí, depois do boom que deu em 2011, depois do tsunami, voltou o turismo com tudo e começou a crescer exponencialmente, continua crescendo. Tá. Eles abriram para os guias. Então, você não precisa mais ser formado. Então, você tem os guias antigos, que são muito bons e muito disputados e cobram caro e não aceitam qualquer coisa. Você tem os guias novos. Antigamente, você não conseguia guia em português de jeito nenhum no Japão. Eles não estudavam português. Não tinha espanhol, inglês, obviamente. Você não achava guia em português. Hoje em dia, você acha e não é japonês. Você acha muito brasileiro. Não existia brasileiro sendo guia. Hoje existe, porque abriram. Então, a gente acabou de ter um problema lá no Japão. Acontece. A nossa passageira ligou para a agência entrou em contato com a gente. O guia errou o dia, ele marcou 2 pessoas no mesmo dia, ele errou e largou a nossa passageira lá. Foi complicado, foi uma situação bem chata, um erro deles, lá foi o erro do guia, na verdade. Não tinha o que fazer. A gente falou, sinto muito, vai bater perna, vai se divertir, vai curtir. Aí no dia seguinte ela tinha um outro guia, ela tinha um outro passeio, e a gente encaixou na metade do dia que ela tinha livre, a gente encaixou do dia anterior. Não foi o ideal, não foi o melhor, mas foi o que deu para fazer. Mas é isso, você está sujeito. Se ela tivesse contratado o guia diretamente, ela poderia ter feito isso. Ela ia estar sem suporte, entendeu? Ela simplesmente ia ter desaparecido, que foi o que ele fez com a gente. Entendeu? Ele desapareceu, a gente se virou e reembolsou. Depois eu não sei o que aconteceu lá com o meu operador que eu tenho. A gente tem um parceiro local. Como ele se virou com o guia, a gente também não sabe. Mas a gente reembolsou para ela. Claro, ela não teve serviço, ela foi reembolsada. E ela teve um passeio a mais no dia seguinte. Foi o que deu para fazer. Mas é isso, é esse tipo de suporte. Entendi. As pessoas, você ainda tem contato com as pessoas que estudaram com você? Todo mundo continua na área? É uma área... Tenho contato e muita gente saiu. É uma área ingrata, porque é uma profissão não regulamentada. Então é muito complicado a gente ter um suporte. Até ia falar sobre isso depois dessa coisa, uma coisa muito complicada, que estava até um trâmite eles tinham criado uma PL sobre isso, não foi para frente. Sobre
porque eu vi que recentemente parece que, não sei se corretores, alguma coisa da área de imobiliária, eles conseguiram não ter essa responsabilidade solidária que a gente tem no turismo. Dos nossos calcanhares de Aquiles, porque a gente, por exemplo, a Gol falha. Vou dar um exemplo real, um exemplo que aconteceu com a gente. A gente tinha um passageiro que ia para o Japão, muitos anos atrás, eu estava em outra empresa. Ele ia voou, né? Ele foi, depois voou Emirates, só que ele ia sair do sul, então ele ia fazer Gol, ele ia pegar Gol, voar para São Paulo, fazer uma conexão aqui, ir para Dubai, de Dubai ir para Tóquio. O que aconteceu naquela época? Um avião de pequeno porte saiu da pista do Salgado Filho, do aeroporto de Porto Alegre, e fechou o aeroporto. Horas fechado. O que acontece? Ninguém ali da área de logística, sei lá o que, do aeroporto, conseguia tirar a porcaria do avião de pequeno porte, sei lá, de onde ele se enfiou. Ele saiu da pista, não sei onde ele se enfiou lá. Fechou o aeroporto, um monte de voo atrasado. O que aconteceu? Ele chegou aqui, perdeu a conexão. Ele chegou em cima do voo saindo e não conseguiu embarcar. E depois o voo era um voo por dia, né? Um voo de madrugada. No dia seguinte estava lotado o voo. No dia seguinte estava lotado o voo. No dia seguinte estava lotado o voo. Ele ficou acho que uns 3 dias, eu acho, 2, 3 dias para embarcar. E a gente, louco, a gente não dormia essa semana. Eu lembro que a gente, eu, minha chefe, umas 4 pessoas a gente ficou, o pessoal de aérea, a gente ficou assim em cima e ninguém conseguia dormir tentando resolver o problema. E que não tinha como resolver, a companhia aérea que tinha que resolver, né? O que eles poderiam ter feito? Endossado. Endosso é quando você autoriza o passageiro a embarcar em outra companhia. Eu ia perguntar, eles não têm obrigação de te colocar em outra companhia? A culpa não foi deles. Sim. Entendeu? A culpa foi de quem? É verdade. Do governo. Só que você não processa o governo. Você não tem como processar o governo, ou sei lá, o governo, né? Se tivesse sido um atraso, ok, né? Aí... Então não foi culpa de ninguém, na verdade. Foi a aeronave que fechou. A culpa, se a gente tivesse que culpar alguém, é o poder público, que não tinha ferramentas ou sei lá o que suficientes, não foram rápidos o bastante para conseguir tirar a aeronave da pista, lá de onde tinha que tirar. Se tivesse que processar um culpado, seria governo do estado lá de, né? Não sei quem mexe com o Salgado Filho, mas seria alguém que cuida do aeroporto do Salgado Filho. Mas não tinha como processar. E aí depois o passageiro processou sim, processou a Emirates, processou a Gol, processou a gente e ganhou. Só que ele foi sacana. Eu não entendo ele ter processado. A gente não tinha culpa, ninguém, nenhum dos 3 tinha culpa, fomos processados. Ele ganhou, só que aí depois ele foi sacana, porque ele entrou com um processo dele, sozinho. Ele era advogado. Ele ganhou. Como ele ganhou, ele entrou com outro processo para a esposa e para a filha, pedindo mais ainda. Aí eu acho que ele ganhou também, eu me lembro. Mas, assim, foi bem sacana. E a gente perde porque a gente tem responsabilidade solidária. Assim, no final das contas, se a gente tivesse que culpar uma segunda pessoa que poderia ter resolvido mais rapidamente a situação, seria a Emirates. A Emirates podia ter endossado, ela podia ter pago do bolso dela para ele embarcar por outra companhia. Mas ela bateu o pé que não, a culpa não é dela. Não posso fazer nada. Então ele foi ficando, foi tendo prejuízo, ele teve que pagar o hotel. Ele teve que pagar o hotel, ele ficou no hotel lá no Pullman, perto do aeroporto, e foi ficando. Só que o problema nem é esse, o problema é a frustração de você ter uma viagem. E a gente remanejando o tempo inteiro. Japão, ele tá com problema que ele não consegue embarcar. Então, assim, tentando quebrar a multa, porque lá também vai ter multa. Ele tinha alguém esperando ele fazer o transfer. Pessoa, a gente teve que cancelar. Beleza. Conseguimos. Hotel. No show, né? No show, na verdade, nem foi, porque foi uns 3 dias. Não foi um dia antes, né, que aconteceu, mas acho que a gente conseguiu cancelar. Enfim, de qualquer forma, tem multa. Se você simplesmente não aparece, tem multa. Eu acho que a gente conseguiu quebrar todas essas multas. A gente seguiu com a situação e a gente foi quebrando multa e sempre jogando a viagem para o dia seguinte, jogando para o dia seguinte, jogando para o dia seguinte, até quando ele conseguiu embarcar. Mas isso prejudicou, claro, toda a viagem dele, né? Porque teve que encurtar a viagem.
Mas a gente tem esse problema no turismo, né, de ter essa responsabilidade solidária de coisa que às vezes nem a nossa culpa e a gente leva na cabeça junto. A companhia falha, né? Enfim, tudo isso para dizer que você tinha me perguntado se eu tenho contato com os amigos, Se o pessoal pessoal continua na área. continua. Muita gente sai, porque é uma profissão ingrata. Tem seu ônus e bônus, né, mas assim, é difícil, é bem difícil, Por que que paga você mal. acha que você tá ainda? Eu gosto, eu sou Hum. insistente. Eu gosto, mas eu gosto da área que eu tô. Tá. É difícil, é bastante difícil, mas eu gosto de eu sempre gostei de viajar, de aprender sobre países, culturas diferentes, especialmente a Ásia, que me fascina. Então, assim, quando que eu teria oportunidade de ir para o Butão? É. Muito difícil, é muito caro. Uhum. Então, eu sempre fui apaixonada. Eu já fui para a Índia, já fui para Austrália, Laos, Vietnã, Camboja. Então, assim, são países que eu amo, que eu sempre quis conhecer, que eu adoro a cultura, Uhum. e eu tive a oportunidade. E é algo que eu lido todos os dias Uhum. e que eu tenho prazer em falar sobre, Uhum. sabe? Eu não faço atendimento onde eu trabalho, né? Eu sou dentro de uma operadora, de uma agência, enfim, existem, né, certos setores, departamentos. Eu trabalho como operadora, departamento de operações. Então, eu lido com o fornecedor, eu entro em contato com ele. Com parceiros. Tipo, eu Isso, tô falando, eu tô pensando em hotelaria, transporte. isso. Eu lido com os fornecedores e monto orçamentos e, quando Uhum. reserva, monto a viagem em si, faço as reservas em si e tenho um atendimento que faz as vendas, que lida com a agência ou cliente direto. E aí realmente faz a venda, fala sobre o destino, tira dúvidas. Eu não faço isso. Eu faço atendimento do meu consultor. Quando ele Uhum. tem dúvida, quando ele não sabe, ele pergunta para mim, que talvez tenha algum conhecimento que ele não tenha, ou eu pergunto para o meu fornecedor, Uhum. né, as dúvidas que as pessoas possam vir a ter. Mas, enfim, as pessoas que eu ainda tenho contato da faculdade, eu acho que muita gente da minha faculdade eu sei que saiu, mas das que eu tenho contato, eu diria que é meio a meio. Tá. Metade ainda está no turismo, em empresas diversas, não necessariamente em operadoras. Eu tenho uma amiga que ela montou a empresa dela, ela empreendeu e ela é representante. Ela representa marcas internacionais no Brasil, por exemplo. Ela agora, nesse momento, ela está na Arábia Saudita, porque ela representa um fornecedor de lá, um Ah, DMC de lá. Então, ela está lá com ele. mas ela, por exemplo, ela é a intermediadora, o cara, alguém lá na Arábia Saudita tem um hotel muito bom, Ela representa, e na aí verdade, não pode ser hotel, mas especificamente nesse caso da Arábia Saudita, ela representa um operador. Um operador é como se fosse um daqui, só que de lá. Ele vende, né, os produtos dele, hotel, traslado, tá. serviços, para mim, operadora no Brasil, que vende para o meu cliente. Então, ele recebe, você entendeu? Ele é um Uhum. operador lá do destino. É como se fosse aqui também. Existem Não, operadoras mas no ela Brasil. vende esses produtos para as Ela operadoras não aqui. vende, Ela ela não. representa. Ela mostra a marca. Ela faz você conhecer. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Ela é comercial, vamos dizer, de algum ponto. Pode ser posso entender assim que ela é comercial, ela vai É, na operadora e vai isso. mostrar o. Isso. A gente chama de representante. Existem Tá. várias empresas de representações no Brasil, que pode representar um hotel, Uhum. pode representar um operador, pode representar qualquer coisa Tá. né, Obrigada. do nosso trade. Qualquer coisa, quem quiser ser representado, é só pagar né, ela faz a Sim. representação e ela tenta virar negócio para você. Ela tem essa empresa, ainda está no turismo. Aí eu tenho um outro amigo que ele trabalha com corporativo, que são viagens, né, do pessoal que vai a trabalho. Aí às vezes até converte em lazer esse pessoal corporativo, mas ele é focado no corporativo, no pessoal que vai em viagens a trabalho.
Eu tenho uma outra amiga e ele trabalha numa operadora focada nisso. Eu tenho uma outra amiga que eu acho que eu não sei que empresa que ela tá agora, mas eu sei que ela passou por várias, passou por Comgás, passou por Vivara, passou por várias, também trabalhando nessa área de viagens dessas empresas, né? Porque tem os funcionários que viajam e aí tem que organizar, ou mesmo eventos, mesmo que seja em São Paulo, que seja. Você tem que organizar toda a logística de evento, de transporte, de pessoas às vezes que viajam para vir para cá para um Não chega a evento. ser uma agência, ou é uma agência? Não, são pessoas que trabalham dentro dessas empresas e trabalham na parte de viagens dessa empresa, só São dessa internas empresa. da empresa. Isso, internas da empresa e trabalham só com logística e tem todas, né, tem que fazer toda a cotação de logística, com outro, vai cotar, sei lá, o presidente vai viajar para os Estados Unidos, ele precisa de um aéreo de dia tal a tal, ele vai para tal e tais cidades, ele precisa de hotel, ele precisa de traslado, ele precisa, sei lá, visitar tais empresas, eu preciso que você veja tudo isso, você cote o melhor preço, feche, faça todo o rol de pagamento, tem que discriminar tudo que a empresa vai pagar, enfim, essa pessoa faz isso, essa ou essas pessoas fazem isso dentro de uma empresa. Existe isso também no turismo. Que eu me lembre, é isso, assim, de pessoas que eu tenho contato. Você conhece alguém que está em secretaria, que foi para esse lado público? Não. Não? Não conheço. É muito difícil. É muito, muito, muito difícil alguém conseguir entrar. Até porque no Brasil é complicado. Existe nepotismo, assim, por competência própria, é muito difícil. Aí tem o pessoal que saiu completamente do turismo. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela que me iniciou nessa parte de operadora, porque eu tinha viajado, eu fiz intercâmbio, aí fui trabalhar na Disney, voltei em 2006, eu não tive o que fazer. Ela falou, Cris, você quer entrar aqui onde eu tô? Ela era operadora. Nunca tinha trabalhado com isso. Foi ela que me colocou nessa área e eu continuei até hoje. E ela saiu. Hoje em dia ela trabalha em outras coisas, em marca de roupa, Nada a ver. nada a ver. Aí tem outra que prestou concurso público, trabalha também Também não ligada à área. no Ministério da Fazenda. Ela trabalha até com coisas de eventos, eu não sei bem o que ela faz, mas também não é muito a ver com você vai com concurso cultural. Eu lembro que ela falou um negócio assim, mas também não. Talvez esteja ligado de alguma forma. Não digo que sempre, porque, por exemplo, a minha faculdade ou do que eu faço hoje não interfere em nada. Mas eu acho que tudo que a gente aprendeu, né, na faculdade e tal, de alguma forma a gente leva com a gente, né? Sim. Que são coisas, por exemplo, que alguém que está ouvindo, que fala, eu quero trabalhar com isso, o que precisa ter? Com turismo? Habilidades ou, por exemplo, precisa saber inglês ou não? Preciso ser bom, ser paciente, ser bom administrador, não sei. O que vem na sua cabeça, assim? Então, é engraçado, porque muita gente que entra no turismo, como eu, pensa, eu amo viajar, eu quero viajar, eu vou viajar, eu vou entrar no turismo, não. Só que não. Claro que depende do que você faz, enfim, por exemplo, essa minha amiga, depois de muitos anos, ela trabalhou em várias empresas, 20 anos depois, ela resolveu empreender seu negócio próprio e ela viaja muito mais agora, porque ela tem que visitar as empresas que ela representa, e ela representa a gente do mundo inteiro. Ela viaja bastante, muito mais do que eu. Os meus chefes, meus diretores viajam muito mais, enfim, são donos da empresa. Comeram muita poeira até chegar lá, com certeza. Então depende muito, mas normalmente quem pensa em fazer turismo pensa nisso. Coleguinha de cara, você não vai viajar não. Você vai trabalhar muito para os outros viajarem. É isso. Então não pense que vai ser, vai ser muito simples, vou viajar o tempo inteiro. Não vai. Você vai trabalhar, é muito trabalho. Outra coisa, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com os sonhos das pessoas. Tem gente que às vezes guarda dinheiro a vida toda para fazer uma viagem.
né? Sim. Então, assim, é muita responsabilidade, que às vezes a gente nem pensa nisso, mas é muita responsabilidade. Teve uma viagem que a gente fez uma vez, de uma senhorinha, que o sonho dela era ir pro Havaí. Era uma senhorinha, foi a mãe, foi essa senhora, a mãe, né, e a filha mais velha. Ela tinha marcado essa viagem pro Havaí, por algum motivo não deu certo, e ela foi no ano seguinte. Ela foi, e ela queria fazer o sobrevoo de helicóptero para ver o vulcão no Havaí. Ela fez, deu certo. No ano seguinte ela morreu. Então, assim, é uma responsável. Foi a última viagem que ela realizou o sonho da vida dela. Então, assim, é isso. E tem muita gente que cai de paraquedas. Como é uma profissão não regulamentada, muita gente cai. Aliás, eu tenho um ódio de gente que vende curso. Que eu vejo de gente de picareta vendendo curso. Ah, seja um agente de viagens. Não é assim. Não é assim, não é qualquer um que vai. Muita gente acha que é fácil, né? Ah, eu vou montar aí para você um pacote. Você consegue? Você consegue. Uma, duas, até a terceira dá um problema e você não sabe o que fazer. Até você ser processado na quarta e você não saber o que fazer. É complicado, não é tão fácil assim. Muita gente cai de paraquedas mesmo, achando que é uma profissão fácil, alguma coisa muito fácil. Outra, muita gente pede dica. Eu sou um profissional, é minha profissão, eu ganho dinheiro com isso. Você vai no médico e pede uma dica pra ele? Você bate na porta de um advogado e pede uma dica? Olha, só queria o que você acha? Não, você vai pagar, ele vai te cobrar pra te dar uma dica. Então, não peça dica. Turismólogo é isso. Mas, assim, eu acho que tem que gostar muito de conhecer, ser curioso, gostar de conhecer. Especialmente se você for trabalhar com turismo internacional. Conhecer cultura, se interessar por culturas, geografia. É engraçado que hoje em dia eu mexo muito com matemática. Eu nunca achei que eu fosse mexer com matemática, mas eu mexo muito com números. Então, dependendo para onde você for porque o turismo é muito grande, né? Tem eventos, tem muita coisa. Hotelaria. Então, eu ia te perguntar um pouco, assim, mais ou menos dessas macro áreas, assim, mas a gente pode falar disso depois. Então, assim, dependendo de para qual área você for, você tem que ter certos tipos de conhecimento. Então, mas no geral é isso. Eu diria que não é só viajar, é muito trabalho, é uma profissão difícil, não se ganha bem, sendo bem sincera, não paga bem. Então tem que ter força de vontade de gostar. E quem for para a área muito do turismo, na maioria das áreas, você mexe com o público. Então você tem que gostar. Porque tem gente que realmente detesta. Não, eu quero trabalhar, sei lá, com TI, quero ficar fechado numa salinha sem falar com ninguém. Às vezes até TI tem que lidar com público. É complicado. Mas assim, no turismo você vai ter que trabalhar com gente. Porque, né? E às vezes é aquilo, né? Quando você tem que lidar com alguém, quando alguma coisa deu errada. E a pessoa já vem daquele jeito. Então, quais que são as áreas, essas macro áreas aí que você falou? Só para eu estou desenhando na minha cabeça aqui mais ou menos o que é ser um turismólogo. Tem muita coisa, né? Você tem eventos, você tem eventos para no geral. Mas para atrair gente, para eventos público, eventos, shows, eventos, virada cultural, evento, tudo, evento de uma farmacêutica, todo tipo de área faz algum tipo de evento alguma vez. Né? E aí vocês estão incluídos porque vocês estão... Aí o pessoal tem esse pessoal que trabalha com eventos, que tem empresas que fazem isso, que vão fazer toda essa logística de montagem, de contratar luzes, som, eu não sei o que é, tá? Eu nunca trabalhei com isso, eu tô aqui imaginando o que eles fazem. Eu não imaginei que evento estava dentro de turismo. Eventos, turismo. Você tem corporativo, que eu falei, né? Que trabalha com essa parte ou dentro de uma empresa ou numa empresa voltada a viagens corporativas. Tem essa área de lazer, que eu estou inserida. Aí você tem o lazer nacional, que é muito específico. Você tem esqui, que é muito específico. Você tem marítimo, que é muito específico. Tem o que eu faço, tem o departamento aéreo, que é outra área. Dentro dessa área, a gente tem o aéreo, o pessoal que trabalha em aeroporto. Você tem o pessoal que trabalha no aéreo dentro da minha empresa, que é específico, mexe só com aquilo.
Aí você tem o pessoal de terrestre, né, que sou eu. Uhum, Aí o pessoal de atendimento, que mexe com cliente, com terrestre e aéreo, e lida uhum, com cliente. Você tem incentivos, você tem grupos dentro disso, viagens em grupos, você tem incentivos, eu não sei se você sabe o que são viagens de incentivo para premiar funcionários, por exemplo, de uma empresa. tá. Sei lá. Bateu a meta, você É, vai ganhar uma viagem. isso, sei lá. Conheço gente que já ganhou. Uhum. A CIMED resolveu que os melhores funcionários vão ganhar a viagem para Atacama. Uhum. Inclusive, enquanto eu estava nesse hotel, tinha uma viagem de incentivo rolando de uns 12 participantes e eles estavam lá, ganhadores da viagem. Então é outro mundo também, incentivos é outro mundo. Eles têm até premiações que eles fazem de campanhas que premiadas, é um outro mundo. Que mais? Hotelaria, Falaria assim. outra coisa também, são áreas completamente assim, que eu nem vou te saber detalhar, porque eu nunca trabalhei, eu não faço nem ideia de como é. Uhum. A representação, Tá. muita coisa. Muita coisa mesmo. Então uma das dificuldades do turismo também é isso. É a primeira coisa a ser cortada, na verdade, dentro de um orçamento. Sim. Certo, O supérfluo, entre aspas. Exatamente, Eu sei bem. exatamente. Então, assim, crise econômica, a gente está ferrado. Porque se as pessoas seguram alta de dólar, alta de câmbio, ou não só alta, variação cambial, ainda mais o meu nicho, está ferrado. O luxo, que mexe muito com turismo internacional, Sim. com dinheiro alto. É, Eu tenho a impressão que mesmo o turismo nacional é balizado mais ou menos sempre no dólar. Não é moeda de troca. De troca, não. Acho que não sei se eu coloquei direito, mas não é. Vocês não mexem, por exemplo, não é a moeda. Não para o nacional. Não? Não. Não. É só para. O dólar seria para o turismo incoming, que seria receber o pessoal de fora. Sim, mas a gente não mexe com outra área. A gente não mexe com incoming. Eu não sei como é que funciona bem. Mas sim, por exemplo, um hotel vai cobrar em dólar do americano. Não é nem cobrar, eu tô pensando mais no sentido de, por exemplo, o dólar quando sobe, mesmo o pacote aqui sobe. Então, mas Porque tá tudo balizado nisso. Sim. O transporte aéreo, o hotel, de alguma forma vai afetar a gente. Tipo, o pacote é $30. Ele não vai te falar isso, ele vai te falar que o pacote é R$ 180. Então, aí. Mas aí o dólar subiu, aí de repente você vai lá na agência na semana, então, tá 190 agora. Não, depende. Não necessariamente. Ele vai estar, por exemplo, o aéreo sim vai estar ligado à variação do dólar por conta de combustível, que é comprada, claro, internacionalmente. Mas, por exemplo, a pousada da Dona Maria aqui, sei lá, em Ilhabela. Não necessariamente. Para ela, o que vai diferenciar é a nossa economia. Sei lá, se existe algum produto, algum insumo que ela compra que aqui está mais caro, ela vai ter que aumentar, entendeu? Toda essa cadeia, essa logística. Mas não necessariamente, claro que o dólar influencia, a gente sabe que influencia tudo isso em alta de preços no supermercado, que vai afetar a Dona Maria daquela pousada. Mas não necessariamente que vai estar ligada, porque hoje o câmbio subiu, não, é toda a economia que está junto nesse processo. Mas o que acontece no turismo no Brasil, que eu vou te contar, que eu acho que é complicado. Eu acho o turismo no Brasil muito incipiente, é muito amador. Nosso turismo é muito, comparado com o resto do mundo, é muito amador. Então eles, quando, por exemplo, na pandemia, que ninguém podia sair, turismo doméstico, claro que aumentou. O que eles fizeram? Ao invés de, não, vamos manter os preços, vamos incentivar o pessoal a conhecer o Brasil, a viajar mais, a vir, a saber que existe a pousada da Dona Maria e que ela vai depois continuar recebendo gente, porque as pessoas vão conhecê-la. Não, o que ela vai fazer? Tá vindo gente, vai aumentar o preço. É isso que acontece no Brasil, entendeu? Quando o turismo aqui dentro começa a crescer, porque o dólar tá alto e o pessoal não viaja para fora e viaja internamente, o pessoal aumenta o preço. É isso que acontece. Aí você paga, na verdade, às vezes você vai para, dependendo de onde você for, dá o mesmo preço ir para Europa. Exato. Muita gente prefere voltar 20 vezes para Miami porque é mais barato. Infelizmente. Agora não com dólar alto, mas
infelizmente, é mais barato do que você, sei lá, por exemplo, você passar um Réveillon num hotel legal no Nordeste. É caríssimo, caríssimo. É mais caro do que ir, sei lá, pra Tailândia no Ano Novo. Você passar o Réveillon lá. Tem hotéis aqui no Brasil que, assim, tô pensando no luxo, tá? Agora não tô pensando na pousada, não. Tô pensando nos hotéis de luxo que a gente trabalha, que os valores são surreais de caro. Então, assim, é só a pessoa que realmente quer ir, porque Sim. não compensa, assim, na minha opinião, sinceramente. São ótimos, são hotéis excelentes, maravilhosos, sei lá, tem inúmeros hotéis muito bons no Brasil, mas o preço aqui dentro é bem surreal. Mas, assim, alguns lugares no Brasil eu recomendo. Eu acho que devia conhecer, as pessoas deviam conhecer. Mas, Sim. mesmo sendo caro. Não, mas eu concordo com o que você falou no sentido não só de aumentar o preço, mas é muito amador ainda. Não tem, não é patrocínio a palavra, mas não tem subsídio, né? Não tem incentivo. Essa área. Por isso que eu tô te falando de política pública. Mas podia ganhar tanto dinheiro. Sim, sim. É incrível. O Brasil é incrível. Mas fora que tem a questão de segurança, para trazer turistas de fora é complicado. Eles vêm, claro que eles vêm, eles gostam, mas é muito pouco. Em relação ao resto do mundo, é muito pouco. Para eles é barato, né? Extremamente, super barato. Mas, assim, não existe... é claro que as pessoas falam, Embratur, sim, investe, mas, gente, é tão ridículo o investimento, é tão pouco, é tão insignificante, sabe? E aí você vê as notícias de turista morto no Rio, assaltado, sequestrado. Complica, a situação complica. Mas tem lugares assim que as pessoas nunca ouviram falar. Sempre que eu falo de lençóis maranhenses no mundo, fica todo mundo interessado, porque as pessoas não fazem ideia que existe isso no Brasil. Todo mundo que eu conheço, porque eu já tive a oportunidade de ir para lá, e todo mundo, 100% das pessoas que eu conheço, gringas, brasileiras, eu falo, vai para Lençóis. É maravilhoso. Nossa, sério. É maravilhoso. Eu juro que eu chorei quando eu cheguei nas dunas, porque é tão bonito. Eu cheguei bem no pôr do sol. Eu falei, gente, isso não é real. Eu não tô no planeta Terra. Eu me senti eufórica. Foi um negócio tão forte. Eu concordo. Muito bonito. Eu concordo. Aí as pessoas não conhecem. Assim, não conhecem de não ter ideia que existe isso. Elas pensam em Brasil, elas pensam basicamente em Rio de Janeiro, né? Ok, bonito. Carnaval. Mas não... Eu adoro o Rio, eu gosto muito de lá, mas não é só isso. Exatamente, não é só isso. Mas quem vem para cá, basicamente, é isso. É Foz, Iguaçu ou Rio de Janeiro. Quem se interessa mais ainda vai para Chapada, talvez, mas tem muita coisa inexplorada por aí. Tem, bastante. Mas assim, Lençóis, pensando em Lençóis, é um lugar que precisa de logística, né? Que você tem que atravessar rio, você precisa da voadeira, você precisa do 4x4, né? Você não faz nada lá sozinho. Até porque nos parques você precisa estar com guia, né? Exatamente. E é complicado lidar com o pessoal de lá. É tudo muito informal, né? É muito informal e é difícil lidar com essas pessoas, porque elas não têm formação. Então, eu sei que eu conheço pessoas que trabalham com o turismo, que são operadores, né, em caminho ou não, que fazem essa parte de contratar o barqueiro, fazem toda a logística e fecham um pacote. Aí lidam com o hotel, às vezes é uma pousada, né? E é tudo muito, assim, difícil, é tudo muito informal e difícil. Então, no Brasil é isso. Existe, claro, o Mega Resort, né, que tem várias, né, marketing, pessoas e funcionários, e existe o seu Zezinho que trabalha lá em Santo Amaro, nos Lençóis. É mais turístico ainda, eu acho que tem mais estrutura do que a Atins ainda. Tem, mas lá em Atins é tudo muito caro, porque é tudo para estrangeiro. É a nova Jericoacoara, né, Atins. E eu fui para eu não fui para Barreirinhas. Eu fui para Santo Amaro e para Atins. Santo Amaro é o que é o mais assim isolado. Pelo que eu entendi lá, Santo Amaro é o menos desenvolvido, é o mais roots mesmo, né? A estrada você chegou lá, acho que
uns 4 anos atrás, chegou a estrada pavimentada lá, era tudo de terra antigamente. Mas agora já estão investindo, e assim, eu digo, quem quiser ir, vá agora, porque o pessoal já tem uma agência que chama, não sei se você já ouviu falar, é a maior operadora de luxo de São Paulo, acho que do Brasil, a maior operadora de luxo. E eles compraram uma casa lá, a 8 mais de casa. E é o turismo de luxo que eles estão colocando em Santo Amaro. Então já tá, sabe, já tá o negócio chegando já lá. tá desconfigurando. Não que seja super desconfigurado, que seja uma casa, é uma casa de luxo, com características locais, que eles tentam manter, contratar pessoas locais, mas é um turismo de luxo, que já não existia há uns 2, 3 anos atrás, não existia. Então, assim, eles já estão começando a mudar. Então, que nem Jeri, que era uma vila de pescadores. Jeri, não conheço, hein? E hoje, eu também nunca fui, mas assim, que eu sei, né? Que era uma vila de pescadores e hoje é destino mega turístico. Não que seja, é lindo, mas é mega turístico. Inclusive, eu me arrependi, porque quando eu cheguei eu pesquisei muito antes de ir, sem agência. Mas quando eu cheguei lá em Barreirinhas, que eu descobri sobre a Rota das Emoções, que as pessoas vão de Jeri até lá. Eu falei, ai, não acredito. Ou vice-versa, exatamente, sim. Falei, se eu soubesse, se eu tivesse... E olha que eu pesquisei, tá vendo? E olha que eu pesquisei muito. Na verdade, eu acho que eu cheguei a fazer um orçamento, mas era, tipo, caríssimo pra mim. Ainda mais que eu ia sozinha. Então, quando você vai de 2, você ainda dá uma quebrada e é um pouco mais barato. Mas sozinha, pra mim, foi impossível. É bem caro. Mas é isso, existe a ida e a volta, né? Você pode fazer de Jeri até São Luís, ou de São Luís até Jeri. Eu não fui até Jeri também, eu fiquei no meio do caminho. Eu fui até Parnaíba. Eu voei, na época até tinha... Acho que agora não tem mais esse voo. Tinha um voo de Parnaíba, da Azul, para Campinas. Campinas? Sei lá. Congonhas? Não lembro. Mas eu voltei de Parnaíba. Eu queria ter ido até Jeri, mas não tinha tempo para ir. Mas é possível, sim. Então, meu sonho, na verdade, um dia é pegar um carro e fazer a costa toda. Eu já fui de carro até de São Paulo a Porto Seguro, não aguento. Não? Cansativo demais. É cansativo. E quando você tá... mas aí teria que ir meio... Tipo, tem um mês. Tem que ter bastante tempo. A gente foi parando, a gente parou no Rio, parou no Espírito Santo, a gente foi parando em várias cidades. Sim. Essa viagem é chão, viu? Não, o Brasil é muito grande. É chão, mas é legal, assim, pra quem curte. Fazer, eu acho que eu faria mais Nordeste, né? Sair daqui e voar do que ir daqui já de carro. Mas fazer o Nordeste, a costa. Porque a última vez que eu fui pra lá, eu fui pra Recife. E de lá fui pra vários lugares, assim, que bate e volta no mesmo dia. E falando em Nordeste, essas viagens mais... que maneira que você poder... Você, quando eu digo você, tô falando do setor de turismo, né? O turismólogo pode contribuir para que seja um turismo mais sustentável e responsável. Então, basicamente, isso primeiro tem que vir de uma política pública, né? No Brasil, como eu falei, é muito difícil. No mundo capitalista é muito difícil, né? Você ter essa sustentabilidade, mas hoje em dia é uma coisa muito em voga, porque as pessoas estão se preocupando um pouquinho mais, não como deveriam, mas um pouquinho mais com isso. Hoje em dia está até na moda, né? Você procurar empresas, não só no turismo, né? De que se preocupam com o meio ambiente, toda essa coisa. Por exemplo, eu fui para a Tailândia há uns anos atrás, já faz um tempo, já faz uns... Foi em 2017, já não estavam usando canudinho de plástico. Então, assim, umas pequenas mudanças que já estavam acontecendo. Mas, assim, além disso, eu acho importante também cuidar muito da comunidade, do entorno, porque às vezes o turismo ele é muito exclusivo. Ele exclui as comunidades, ele acaba com uma comunidade. Isso acontecia muito, por exemplo, no Nordeste. Eles iam lá construir uma costa do Sauípe, uma coisa assim. Resort enorme. E aquela vila que um dia existiu. Exato. Então, assim, e não só no Brasil, tá? Isso mundo afora que acontece. A gente tem um exemplo recentíssimo de Machu Picchu, que, ó, eu trabalhei com meu chefe, meu primeiro chefe no turismo, ele era não, né? Morreu. Peruano. Ele
Nossa, em 2006 isso. E ele falava naquela época pra mim, vai logo pra Machu Picchu que vai desaparecer. Esse negócio vai cair. Esse negócio, as ruínas vão vir. Ele falava desde lá pra mim. E hoje em dia, eu não sei se você sabe como é que tá o turismo lá. Eles começaram a fazer... Eles estão mudando de ano a ano. E esse ano eles reduziram muito o número de entrada de pessoas. Eles já estavam fazendo em turnos. Agora eles fizeram rotas. São circuitos. Rota A, 1A, 2A, 2B. Você vai fazer uma rota, por exemplo. Uma que você tem números limitados de tickets. Então, por exemplo, a mais clássica, acho que é a 2B. Acabou a 2B, você só pode comprar 1A, 1B, 3, e é assim, e são, né, são rotas específicas com números limitados de pessoas. E você só pode entrar com guia também, hoje em dia. Então, assim, é uma coisa que ajuda muito a isso, a capacidade, que uma coisa que eu estudo desde que eu comecei no turismo. Eu lembro até que a gente fez uma apresentação, não lembro que aula foi, sobre capacidade de carga. Que tem que existir. Sim. Porque não é uma coisa desenfreada, é uma loucura isso, essa coisa de você em Machu Picchu, que são ruínas, e você não pode enfiar milhões de pessoas em Machu Picchu, que é um lugar histórico, com ruínas, ao mesmo tempo. Então, no Butão que eu fui também, agora, ano passado, eles não querem um número ilimitado de turistas, então eles cobram uma taxa de sustentabilidade de $100 por pessoa por dia. É mais ou menos o que faz Fernando de Noronha, né? Isso. Que eu sei que tem as taxas lá também. Então, por isso, e eles não deixam qualquer um entrar, você tem que ter um pacote, você tem que ter hotéis, você tem que ter guia acompanhando. Então, é um turismo mais controlado do local. E eles realmente eles não querem mochileiro. Não é o interesse deles, querem pessoas que entendam a cultura e tudo mais. E quem vai para lá realmente a gente que se interessa por, né? Então é isso, eu acho que tem que ser, e tem que vir, enfim, tem que vir de política pública mesmo. É muito complicado. Respeitar, né? Da nossa parte também, né? Tem que ter um interesse das pessoas também de, né? Existe um interesse, um respeito também por tudo, né? Sim. Pelo lugar que você está indo. Mas é difícil, no mundo capitalista é muito difícil você lidar com esse tipo de coisa. Não, porque eu falo que às vezes a gente viaja, você vai visitar, por exemplo, recentemente alguém me falou que foi para Chapada e você chega lá no meio, quase não tem lixo. Mesmo tendo o lixo para colocar, as pessoas deixam no chão, joga, enterra ali na árvore. Eu tive um relato de umas amigas que foram ano passado para o Vietnã. Eles foram fazer o cruzeiro em Halong Bay e uma delas me mandou mensagem de lá chocada com o lixo que ela estava vendo, que ela não imaginava. E eu não imaginava também, porque eu fui só que há muitos anos atrás, eu fui em 2012 para lá. Eu não vi lixo nenhum. Então. Absolutamente nenhum. E ela me tirou até foto, me mostrou, olha o lixo que tem nessa baía. E realmente as coisas mudaram, né? Então a gente tem aquecimento global, elas pegaram. A gente foi mais ou menos na mesma época e elas pegaram um calor agora insuportável de acho que 35 graus elas pegaram lá. Eu peguei calor, mas assim não foi assim tão insuportável a viagem inteira. Então realmente existe o aquecimento global, as coisas estão mudando, de fato. Mas é esse consumismo desenfreado, é o capitalismo. Mas o que você prevê do futuro? Você acha que vai melhorar, vai piorar? Com certeza piorar. Por mais que exista uma preocupação crescente, atual, até por causa da pandemia, por várias coisas que a gente passou, acho que as pessoas começaram a se conscientizar muito mais de viagens mais conscientes, de viagens mais espirituais, de viagens não tão turísticas, não tão aquela coisa do turismo batido. As pessoas, existe essa preocupação, ainda mais no luxo, existe essa. Mas eu acho que é tudo muito fake. Sim, é a opinião pessoal minha, tá? Não tô dizendo. Inglês Sinceramente, assim, eu acho que sempre o dinheiro vai falar mais alto, ainda mais no turismo, que é uma coisa. Assim, as pessoas estão lá para ganhar dinheiro. Então,
elas vão fazer aquilo, elas tiraram o plástico porque não tá pegando legal, porque elas vão vender menos porque não tá pegando legal. Mas se elas continuassem vendendo e vendessem mais, elas Por continuariam exemplo, vendendo. eu descobri, eu já fui para Atacama 2 vezes, que tem o depósito de roupas. Uhum, Tem uhum. aquele, eles jogam as Sim, roupas, sim, sim. né? Sim, é. Você não vê. É. Nenhum turista passa ali perto. Não, não, eu descobri esses dias. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, nem naquela época me falaram nada. Nessa época também ninguém fala nada. E aí eu descobri que você pode até comprar, né? Eles lavam as roupas, Sim. tudo. Eu achei muito legal. Sim. Mas é impressionante. Então, mas é isso. Eu acho que eu sou pessimista, tá? Mas isso é uma coisa minha. Eu não acho que dentro do mundo que a gente vive pode melhorar, pode ter as pessoas, né, se conscientizarem mais. Mas dentro do capitalismo, dinheiro sempre vai falar mais alto. Sempre. Palavras finais, quer deixar seu recado? Sim, eu acho que não desanimem pelo que eu falo, pelas coisas que eu falei sobre o turismo. É uma profissão muito legal, se você gosta, realmente tem que gostar muito. Tem gente que faz o caminho contrário. Eu falei de pessoas que estudaram turismo e não foram para o turismo. Existem pessoas que não são do turismo e que entraram no turismo. Na verdade, eu pensei em te perguntar, tem, por exemplo, na sua área deve ter, né? Na sua empresa, ou nas empresas que você já trabalhou, gente que não se formou, mas que sim, tá sim, lá, né? existe muita gente que, especialmente agentes de viagem, né? Que não é minha área, mas que a gente atende. Existem agentes de viagem que, sei lá, são de outra profissão, completamente, às vezes, diferentes, né? Mas se acharam. E tem gente que viaja tanto e gosta tanto de viajar, e tem tanto conhecimento sobre o mundo e acaba virando agente de viagens pelo conhecimento que elas têm, que elas conseguem fazer vendas, criar, montar viagens e conseguem vender e te convencer e montar coisas legais para você e vender e assim criar uma carreira. Existe bastante, várias. Então eu acho que existe os dois lados. É uma profissão difícil, é perrengue, mas se você gosta, você pode dar muito certo. Tem gente que, né, super dá. Mas é isso, acho que tem que gostar bastante, tem que ser curioso, tem que. Você tinha me perguntado de inglês, é importante, mesmo no Brasil, assim, é importante, se você vai atender um americano, um europeu que vier, é importante. Muita gente não fala, muita gente que entra no turismo, sei lá, o seu Zezinho Barqueiro às vezes não fala, mas ele tá no turismo. Sim. Mas, assim, é importante, se você for entrar nessa parte de eventos, hotelaria, é importante. Então, é importante saber línguas, gostar, conhecer, querer estudar e estudar. Porque não é só entrar na área, né? Mesmo que você seja de outra área, você tem que sempre estar estudando. E acho que isso em todas as áreas, na verdade, né? Para você ter sucesso. Você tem que sempre estar estudando, porque o turismo está em constante evolução. Por exemplo, a Arábia Saudita, ela abriu para o turismo em 2019. Ela abriu efetivamente, as pessoas começaram a viajar em 2021, acho, 2020. Enfim, super recente, uns 2, 3 anos atrás. As pessoas realmente, e agora, em 2025, que a gente está mandando os nossos primeiros passageiros. É muito recente. Então, assim, é um destino que eu tô tendo que estudar, porque eu não sei nada sobre ele. É dry, é um país dry, não pode nada de álcool, absolutamente nada de álcool. Até achei engraçado, porque os hotéis de luxo que a gente vende, né? Aí eu via lá umas garrafas, parecia vinho, né? Umas garrafas, eles servindo como se fosse suco de uva. Só que com rótulo, com premiado e o caramba, sabe? Assim, umas coisas. Sommelier de suco de uva. Então, mas e não pode, realmente, você não pode levar um bombom com álcool, com licor. Isso é preso. Não pode. É dry, ele é completamente dry. Aí você acha, vou ter que usar aquelas coisas, né? Não vai. Menos que você entre em algum lugar, né? Não vai. Turista tá liberado. Mas aí eu posso, então, andar de biquíni, de shortinhos? Não pode. Então, assim, né? Eu acho que isso é uma regra que vale para o mundo, né? Você não quer se destacar tanto da população, você não quer estar ao contrário, mas você também não precisa seguir 100%, né? Acho que você tem que estar meio ali no... Não sei. Mas a Arábia Saudita é um país ainda que você precisa estar mais pro lado conservador do que não. Sim.
Então é um lugar que realmente é que eu tô aprendendo todos os dias sobre, que eu tenho estudado. Então, assim, é isso. Né, para concluir. Melhor pecar pelo excesso de... Mas para concluir, assim, o que eu estava dizendo, enfim, tem que estudar, tem que gostar de estudar. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse mexer com números, por exemplo, e hoje em dia eu só mexo com números o dia inteiro, eu tenho que fazer N tipos de cálculos. Então, não acho que é só viajar, né? Não é. Não é. A gente, na verdade, trabalha para os outros viajarem. Eu costumo brincar, realmente, a gente está aqui para realizar sonhos. Sim. E é o que eu gosto, eu acho muito, muito legal. E quando dá certo, quando você tem um cliente legal, disposto, que ele quer viajar, ele quer conhecer, ele estuda, ele tá de... Eu acho que para viajar para qualquer destino que seja, você tem que estar de peito aberto, de mente aberta. Sim. Então é muito legal quando dá tudo certo, a pessoa volta feliz, que nem essa senhora que realizou o sonho dela. É muito legal. É muito gostoso. E você fez parte disso. Você criou aquela experiência. Olha que legal. Então isso me deixa assim, é isso. Eu trabalho para isso, basicamente. Mentira. É basicamente os boletos estão aí. A gente tem contas para pagar, mas eu falo, se eu não... Eu gostaria muito, eu acho que eu continuaria até trabalhando com turismo, claro, não da forma que eu trabalho, mas eu gosto de criar viagens, é algo que me satisfaz, de fato. Para mim, o mundo ideal seria cuidar de bichinhos e organizar viagens de pessoas legais que querem viajar, não por carimbar passaporte. Isso eu detesto. Faço. Tem gente que quer. Já tive viagens que se autodenominavam volta ao mundo, mas elas paravam uma noite em Tóquio, uma noite em Sydney, uma noite... E não visitava nada, tá? E foi um dos CEOs de uma empresa enorme no Brasil que fez isso, porque ele queria ver fábrica disso e daquilo na área dele. Ele levou o resto da família. Eu segui a viagem deles, da filha dele, que era uma influencer, essas menininhas que postam fotos, e ela postava lá. Santiago. Desceu, dormiu no hotel do lado do aeroporto. Visitei Santiago. Sydney, Austrália. Passou uma noite em Sydney. Tirou uma foto lá. Entendeu? Então ela foi postando várias coisas, mas assim, eu sei que a viagem dela foi horrível. Eu sei, porque eu fiz a viagem. E eu não gosto de fazer esse tipo de viagem de carimbar passaporte. Mas faço. Sim. Mas meu sonho seria não fazer. Meu sonho seria criar experiências para pessoas que querem experiências. Que se preocupam com turismo sustentável. Isso. Também. Mas é isso. Muito obrigada. De nada. Por ter aceitado o convite, foi muito gostoso o nosso papo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o turismo, né? Que as pessoas acho que não têm muito conhecimento sobre. É uma área bem, bem importante, inexplorada, como a gente já falou. Tem muito potencial e precisamos profissionalizar, né? A gente precisa regulamentar a profissão. É uma briga que a gente tem desde os primórdios do turismo, mas seria muito importante se a nossa classe conseguisse regulamentar. Seria muito, muito importante para ter profissionais realmente interessados e não picareta, porque tem muito picareta, aliás. Pessoal, tomem cuidado quando vocês forem comprar. Não caiam nessa de viagem para 2030. Não existe isso, gente. Você não consegue reservar nada. Como é que você vai pagar um negócio que você não sabe como é que vai estar o câmbio? Gente, não caiam nessa. Pelo amor de Deus, procurem profissionais sérios. Ótima dica. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.